você está no All Carros, eu sou a Rafaela Borges e este é o mais importante lançamento da Honda em 2023, ZR-V. Ele vem em uma versão apenas Touring, tem preço de R$ 214.500, são quase R$ 20 mil a mais que o HR-V Touring. O motor é 2.0 aspirado e a Honda está com uma estimativa boa para ele, viu? Não a liderança do Compass, mas vai importar 1.000 unidades por mês. Vamos ver se ele vale tudo isso e se ele vai conseguir vencer a concorrência? Começando no farol, ele é um full LED, ele é anti-ofuscamento, como o padrão desse segmento não poderia deixar de ser assim. Aqui nós temos as luzes de uso diurno e também a seta, luz de uso diurno, né, aquela branca, e a seta no tom amarelo. Bonito farol, grande, gostei. Passando para a grade agora. Grade escurecida, tipo colmeia, um formato de uma meia circunferência larga ou levemente trapezoidal. Chama bastante a atenção aqui na frente do carro, que tem as entradas de ar por aqui, os para-choques pretos com um pequeno spoilerzinho nessa parte e tem sensor de estacionamento dianteiro. Nós escutamos muitas reclamações sobre as rodas do Fastback, que são de 18 polegadas, consideradas desproporcionais ao carro. Ele tem também uma traseira muito grande. Vou querer saber depois a sua opinião sobre essa roda aqui de 17 polegadas em pneus 215/60 em relação ao ZR-V. Daqui a pouco você vai ver uma imagem geral e aí vai dar para falar melhor. Rodas Biton, tom de cinza escuro, aqui um cinza mais clarinho. E os discos são ventilados na frente, sólidos atrás. Não tem tambor, né, gente? Não nessa categoria. Suspensão dianteira independente, traseira independente, só o Corolla que traz o eixo de torção. Tá aí a imagem que você queria, lateral do ZR-V, e aí você pode dizer se as rodas são ou não são desproporcionais, se elas são pequenas para o porte, e eu vou dar para você a minha opinião. Eu não achei. Ele não tem a carroceria Biton naquele sentido, teto de uma cor, carroceria de outra. Mas ele tem detalhes pretos, tanto aqui nas molduras de portas, quanto na parte de baixo. Aliás, são 7 cores de carroceria, vários tons de cinza, tem branco, tem preto, muita variação de cinza mesmo. O teto, se você olhar aqui, ele tem um leve rebaixamento, olha só meu dedo, que é disfarçado por esse spoiler. O carro tem um spoiler, não é aerofólio, é spoiler. E aqui a lanterna invadindo a lateral, entrecortada pela tampa do porta-malas. Passando para baixo a inscrição com o nome do carro. Ele está com esse nome no Brasil, porque ele é HR-V no México, Canadá e Estados Unidos. E aí mais uma olhada panorâmica na traseira, que é bem bonita. Nós temos saída de escape aqui, emoldurada por esse cromado, ela está bem aqui dentro. Legal, né? Diferentemente do City, que tem aquela saída de escape feia, né? Partindo aqui para baixo. Aqui não, aqui ela tá bem bonitinha, bem camufladinha. Para-choque também aqui no tom preto. Vamos abrir o porta-malas porque tem uma coisa importante para falar. Nós temos aqui um carro 20 mil reais mais caro que o HR-V Touring, mas menos potente. Ele tem 161 cavalos de potência. Como eu expliquei disso, a gente fala melhor durante o teste. Será que ele justifica com um porta-malas melhor? Porque a Honda diz que esse carro é um apelo mais familiar e o HR-V especificamente na versão Touring, não, é um apelo mais entusiasta. Então eu acho que esse é um ponto muito importante. Primeiro, ele tem a abertura elétrica? Não tem. E eu acho que isso é um ponto negativo, pois estamos falando aqui de uma versão única, mais topo de linha. Então não temos abertura elétrica. Segundo ponto, eu gostei muito dessa tampinha aqui, achei bonitinha, embora ela precise ser, desencaixada. Ela não fica aqui no carro como em outros modelos. Vamos encaixar aqui de novo para você ver se tem dificuldade, não tem, mas ela não fica para trás. Então eu coloco ou eu tiro, mas é uma tampa bem bonitinha, bem melhor, mais bem acabada, mais bonita mesmo que a do Compass, por exemplo. E eu vou tirar para você ver o porta-malas melhor. Aqui está ele. São 389 litros de capacidade no VDA, que é a medição com cubos. Tem montadora divulgando capacidade em outro método que é com água, não é muito correto em termos de comparação. Não surpreende a capacidade, mas eu achei ele amplo e
Com certeza muito melhor que o da HR-V, que nessa nova geração não ficou legal. Algumas outras coisas para mostrar, eu vou levantar a tampa. Nós temos compartimentos aqui para armazenar algumas coisas, né? São caixinhas mesmo para você colocar as suas coisas. E aí, levantando essa parte, ele tem também o step de uso temporário, mas é um bom step, um step grande sem roda muito fina. Então, temos essa facilidade aqui que ocupa muito o espaço do porta-malas também, mas é necessária. E é aqui atrás que está o grande destaque do novo ZR-V. Ele é maior, né? Então, se ele não tem um porta-malas com muita vantagem em alguma coisa, ele tinha que ter, é o espaço traseiro. Só não é melhor que o do Ford Territory. De resto, porque não é só o amplo espaço que nós temos com os 2,65 metros de entre-eixos, é também, ó, o assoalho quase plano. Não inteiramente plano, você vê ele um pouco alto aqui, mas ele é quase plano. Só que o espaço para acomodar os pés aqui é, por exemplo, bem menor que o do Territory. Então aqui está a principal desvantagem. Nós temos aqui também o pior que poderia acontecer nesse segmento e é a grande falha, sem dúvida nenhuma, do Honda ZR-V, ainda mais para um carro que tem como alvo famílias como público. Cadê a saída de ar atrás, meus amigos? Até o HR-V tem, muitos SUVs compactos tem, porque nós não temos aqui. E aí passando para cá, nós temos duas entradas USB do tipo C, são 5 no total aqui na cabine, 4 do tipo C e uma do tipo A, as outras ficam na frente. E passando para a parte de cima, o carro vem também com teto solar. Uma coisa que vale destacar aqui também é o acabamento de porta. Ele é bem emborrachado nessa parte, ó, emborrachado mesmo, soft touch. Aqui também é emborrachado, mas quando a gente vai descendo, ele fica um pouco mais duro, embora tenha plástico bem trabalhado. Essa parte aqui eu gostei demais, toda estofadinha. Um puxador muito bem feito, muito bem trabalhado. A maçaneta da porta aqui imita alumínio e o acabamento aqui no botão de destravar a porta, nos botões dos vidros, do retrovisor. Então essa parte legal, de repente só essa parte dura que destoa um pouco. Os bancos da Honda são sempre um destaque, eles são muito confortáveis, bons para a lombar, são largos, têm um bom suporte lateral aqui revestidos de couro perfurado com costura aparente. E a posição de dirigir é bem legal, vou mostrar isso durante o teste. Não sei se os realmente que amam o segmento de SUVs vão gostar muito, mas eu adorei. E o ajuste elétrico para o banco aqui para o motorista. Aqui eu tenho o volante multifuncional, com detalhes pretos, costura aparente no centro, revestido de couro. Aqui eu comando o painel de instrumentos e o multimídia, e aqui os sistemas de apoio, de auxílio à condução. O carro tem vários, você vai ver durante o teste. O painel do carro é digital e ele tem opções de configuração aqui em Home e mexendo nesse botão. Eu vou escolhendo o que eu quero ver. Advertências, configuração do display, tem o brilho, nenhum conteúdo, e aí ele fica assim. Eu posso colocar a velocidade digital aqui no centro também. Então essas são algumas opções do painel do novo ZR-V. E temos um console suspenso com a entrada USB do tipo C, uma das entradas USB, e bem posicionada, ponto alto, ergonomia. Geralmente quando o console é suspenso e a entrada USB está nele, fica mal posicionada, difícil de acessar. Aqui não, aqui a gente tem facilidade. O multimídia é muito parecido com o do HR-V, inclusive uma leve TVzinha de tubo aqui atrás, não igual a dos Toyota, né? Ele tem alguns botões físicos para home, para voltar para a página anterior, para o áudio, para mudar estações de rádio ou músicas. De resto, sensível ao toque, vamos ver se é rápido, inclusive. Até que rápido, até que rápido. E aí voltando, e aqui não volta não, como está no Android Auto, eu tenho que ir direto na Home. Por falar em Android Auto, o acionamento do Android Auto com fio. Já o Apple CarPlay sem fio, ou seja, iOS tem vantagem aqui, hein? E para conectar o fio Android Auto é o seguinte, é aqui nessa porta que é uma entrada USB do tipo A. Olha só, a única entrada USB do tipo A da cabine. As demais são para recarga. A saída de ar-condicionado é bem diferentona.
parecida com o do Accord. Tem esse detalhe aqui no centro, essa faixa que eu achei bem bonito. O ar-condicionado tem 2 zonas de temperatura, o comando é aqui no painel mesmo, eu acho isso uma vantagem. Não gosto de ar-condicionado que só tem comando no multimídia. Você comanda aqui, inclusive, ó, o direcionamento do ar, além de velocidade e temperatura. Carregador de celular sem fio, de smartphone sem fio e os porta-copos bem localizados também, com prensas para acomodar diferentes tipos de latas e garrafas. É bem limpo o console central, a alavanca do câmbio ocupa boa parte dele, é um câmbio CVT. Por aqui o modo Econ, econômico, para deixar a condução mais econômica. Acionamento do controle de descida, freio de estacionamento elétrico, o carro também tem a chave presencial e a partida por botão. O que merece grande destaque também é essa parte, o acabamento aqui estofado, emborrachado, que ficou bem bonito e essa cor contrastando com outras partes da cabine. Ao volante do novo ZR-V, a primeira coisa que eu observo é a posição baixa de dirigir, bem mais baixa que a de outros SUVs. A Honda apontou isso durante a apresentação, dizendo que ele tinha uma posição mais parecida com a de um sedã, e eu estou atestando isso agora. Isso é bom para mim. Eu não gosto de posição muito elevada de dirigir. É uma posição que me permite enxergar à frente, enxergar tudo aqui ao redor. Eu estou bem posicionada sem ficar elevada demais. Isso é bom para todo mundo? Não necessariamente. Consumidores de SUV muitas vezes gostam do segmento justamente por causa da posição alta de dirigir. O segundo ponto é esse aqui, ó. Tecnologias de assistência. Uma delas é a câmera lateral. Quando eu aponto aqui para o lado direito a seta, ele mostra na tela os carros que estão vindo ali atrás. Isso é bom? Isso é bom, diminui os pontos cegos. Isso é bom sempre? Não necessariamente também. Por quê? Eu estou, por exemplo, navegando agora em direção ao meu destino. Quando eu me aproximo de um ponto de conversão, o que acontece? Minha tendência é lei, seta, porque eu vou entrar. E aí aparece a imagem aqui. Então isso não é legal, eu acho que seria mais legal se você tivesse essa imagem aqui no painel, como em outros modelos. Eu posso apertar esse botão aqui, ó, na pontinha do acionador da seta, e ela para de aparecer. Eu posso também tirar essa assistência aqui no painel, aqui na configuração do modelo, e aí ela não entra mais em ação. Por outro lado, eu quero que isso funcione. Então, eu acho que só uma mudança de posição seria legal. Isso aqui tem em muitos Hondas, não é apenas no ZR-V. É uma coisa que é legal, mas poderia ser melhor. Antes de continuar com o sistema de assistência, eu vou aproveitar que a Castelo Branco, que está o caos nos últimos tempos, liberou para falar para vocês sobre motor. Esse 2.0 tem como base o 2.0 turbo que era usado no Accord. O Accord agora tem um conjunto híbrido. O Accord antes da geração 11 e antes da reestilização da geração 10. E também no do Civic Type R. A diferença é que nos dois modelos é um motor turbo e aqui aspirado. Ele tem 161 cavalos de potência, é uma boa potência para esse segmento. O problema é o torque. Menos de 20 kgfm? Aqui é 19,1 kgfm a 4.200 RPM. Qual é o problema disso? Em uma retomada de velocidade, muitas vezes a gente precisa de mais torque em baixa rotação, que é uma característica de motor turbo. Aqui a gente tem um torque baixo, né, mais baixo do que o de todos os concorrentes, exceto o Corolla Cross, dependendo da versão, e em rotação média. Agora, isso é um grande problema nas retomadas de velocidade? Vamos lá. Eu sinto respostas boas no novo ZR-V. Não são respostas super ágeis, mas são respostas corretas. Ele vai bem, ele cumpre seu papel. Aqui na Castelo Branco, sem problema nenhum, a gente está falando de uma pista dupla, né? Uma faixa de cá, outra de lá.
Não preciso de muita força para ultrapassagem, de muito esforço. Se eu estou numa pista simples, por exemplo, preciso ultrapassar um caminhão, preciso ultrapassar um carro que seja, os outros carros vindo ao contrário, né, no sentido oposto. Geralmente um torque maior faz a diferença, mas ele consegue, ele tem, uma boa resposta. Não é uma resposta que deixa a desejar. Quando a gente tem aspirados menores, 1.0, ai meu Deus, 1.6, nem sempre é legal. E mesmo nos 2.0, existem os 2.0 que não são bons. Esse aqui é um bom 2.0, cheio de tecnologia, um motor 2.0 bastante moderno, tanto que a gente tem um consumo de 10,2 km por litro na cidade, o que é bom. E na estrada 12,1 km por litro. Ele tem tecnologias para melhorar esse processo de retomada. Eu sinceramente gostei, eu não achei super ágil, mas eu achei que ele cumpre o papel. É um carro familiar, é um carro que a Honda quer vender para famílias. Ainda penso que o 1.5 turbo ficaria melhor aqui, o 1.5 turbo com mais torque, com mais potência, usado no HR-V Touring e no HR-V Advance. Só que lá no México, de onde é trazido esse carro, não tem essa versão. Ele é vendido no México, Canadá e Estados Unidos com esse motor 2.0, como eu expliquei, como Honda HR-V. Lá ele é HR-V, aqui ele é ZR-V, porque a gente já tem o HR-V. A aplicação do 1.5 turbo nos RV é só na China. Trazer o carro da China seria um pouco mais complicado, logística, não tem um acordo comercial que existe com o México. Eu gosto também da dirigibilidade dos Honda em geral. Elas são bem parecidas, tá? Parece quando você está no Civic, no ZR-V, no Accord, é tudo a mesma coisa. Mas ele tem uma direção muito direta e ao mesmo tempo bastante confortável. As suspensões fazem um bom trabalho, elas oferecem conforto e seguram bem também a carroceria. Os Honda têm um equilíbrio entre estabilidade e conforto. Eu sei que isso é um grande clichê, mas existem carros que não têm um equilíbrio entre estabilidade e conforto. Eles são mais confortáveis ou mais estáveis e muitas vezes ficam bastante duros, o que pode não agradar muito a alguns clientes. Aqui não, aqui a gente tem um carro gostoso de dirigir, confortável ao mesmo tempo, e isso é pra valer. Eu não tô falando um clichê não, eu acho um clichê, mas eu nunca uso isso. Mas nesse caso eu acho que a gente tem um bom exemplo desse clichê, desse jargão tão falado, né, pela imprensa automotiva. Eu sinto segurança aqui na hora de fazer curvas, eu sinto segurança, vou dar uma freada porque tá difícil, muitas obras na Castelo, mas nas mudanças de direção responde muito bem, tem uma assistência gradual, uma assistência progressiva, vai ficando mais durinha à medida que eu ganho velocidade. Agora, quanto a modos de condução, nós só temos o Econo mesmo, para poupar combustível, e o S, que é só aqui no câmbio, não muda outros parâmetros do carro, não muda a resposta de motor, não muda a resposta de direção. Econo, mesma coisa, ele age mais no motor, no câmbio, para deixar as trocas feita de uma maneira a poupar combustível. Por fim, vamos acionar aqui. O carro tem as assistências à condução, né? Deixa eu colocar aqui de 10 em 10. No Accord funcionou, aqui não está funcionando, mas ele vai aumentando a velocidade de 10 em 10 no ACC e vai seguindo o movimento dos carros à frente. Uma outra coisa legal, o leitor de faixas com função de correção da Honda é muito bom. Ele é muito bom para esse segmento, porque ele faz as curvas sozinho mesmo. Vou mostrar para você aqui nessa curva, só manter na mão um pouquinho para qualquer emergência, mas ele está fazendo a curva. Não é só aquele sistema de correção, não, que quando você sai da faixa, ele corrige, né? Fica empurrando, puxando a sua mão. Ele está fazendo a curva para você. E é preciso, esse sistema da Honda é preciso. Os sistemas ADAS da Honda tem sido o destaque da marca em relação à concorrência. Tem muito sistema da Honda, muita coisa do ZR-V, inclusive, que é inferior da concorrência, mas em sistema ADAS de assistência à condução ele é imbatível. Tchau, tchau, até a próxima! Uau.